Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Com muita alegria estamos de volta para poder continuar então a ver um pouquinho daquilo que Deus tem para a nossa vida nesse dia. Como de costume então, nós estamos falando do capítulo 20 de Gênesis, onde agora fala sobre a saída de Abraão, né? Depois que ele então está perto de Sodoma e Ló então é resgatado pelos anjos. Abraão segue o seu caminho e ele então vai se deparar numa outra terra, onde ele encontra ali um outro rei. E eu gostaria então de tratar um pouquinho a respeito de algumas lições que podem ser extraídas desse texto. Hoje é um capítulo apenas um pouco pequeno, então nós certamente teremos algumas lições a menos aqui para tratar, não é verdade? Bom, vamos lá então, falando então do capítulo 20, eu quero ler então do versículo 1 ao versículo 5, para que nós possamos tirar a primeira lição desses 5 versículos. Diz assim: Dali Abraão viajou até a terra do Neguebe, acampou entre Cádiz e Zur, habitando como peregrino em Gerar. E dizia Abraão acerca de Sara, sua mulher: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, não fossem matá-los os homens da cidade por sua causa. De forma que Abimeleque, rei de Gerar, mandou tomar Sara. Mas o Senhor veio a Abimeleque em um sonho naquela noite e disse: Eis que és homem morto por causa da mulher que tomaste, pois ela está casada e tem marido. Mas Abimeleque, que não se havia chegado a ela, disse: Senhor, matarás também gente inocente? Não me disse ele, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Com integridade de coração e pureza de mãos tenho feito isto. A primeira lição, então, é essa: o erro de Abraão e a misericórdia de Deus. Abraão, então, combina com Sara, desde o momento que saem da terra, que saíram de Ur dos Caldeus, que é onde eles fossem, ela falasse que ele era irmão dela, e ele falaria que era irmão dela, então, não é verdade? De certa maneira, eles eram meio-irmãos, porque Sara era filha de uma das esposas, certamente, do pai de Abraão, mas não da mãe de Abraão. Então, naquela época, isso também era muito comum, eles se casarem, né, entre si, não é? Então, não era uma mentira totalmente, mas é uma meia-verdade, vamos dizer assim, não é? Então, nesse contexto, Abraão, ele faz essa colocação ao rei, né, aqui ao rei Abimeleque, e Abimeleque toma Sara para si, e Deus aparece a ele em sonho e dizendo: olha, você vai morrer por causa disso. E o que eu aprendo disso, então, basicamente são 2 coisas que eu gostaria de compartilhar com você. Primeiramente, não é que meias-verdades, assim como mentira, podem ter efeitos realmente muito desastrosos da nossa vida, não é? Então nós não devemos jamais nem usar da mentira, como também não devemos falar meias-verdades, porque certamente não vai acabar bem. E a outra coisa que eu vejo aqui é a misericórdia de Deus, né? Deus, em sua misericórdia, poupou a vida de Abimeleque. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. E nesse caso, Abimeleque não tinha consciência da verdade e foi poupado. Muitos erros que cometemos na nossa ignorância deixaram de ter tido resultados que poderiam nos trazer danos, também por causa da nossa ignorância, porque Deus, como diz na sua palavra, não leva em conta o tempo de ignorância. Então, graças a Deus por isso, não é verdade? Bom, essa é a primeira lição que eu gostaria de estar extraindo, então, deste texto. A segunda lição está nos versos 11 até o verso 16, que diz assim: Disse Abraão, porque disse comigo, certamente não há temor do Senhor nesse lugar, e me matarão pelo assunto de minha mulher. Além do mais, na verdade, ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e assim veio a ser minha mulher. E quando Elohim me fez sair da casa de meu pai, quando disse a ela, tu me farás este favor, a todo lugar que, chegando, dize de mim, ele é meu irmão. E basicamente até aí, então,
nesse contexto, mas eu quero ler um pouquinho mais. Vamos lá. E tomou Abimeleque 1000 peças de prata, um rebanho e uma vacada, servos e servas, e os deu a Abraão. E lhe devolveu Sara a sua mulher. Em seguida disse Abimeleque: Vê, a minha terra está diante de ti, estabelece-te onde bem te parecer. E disse a Sara: Eis que tenho dado a teu irmão 1000 peças de prata, servirão de honra para ti e para todas as que estão contigo, mas diga a verdade em tudo. A segunda lição que eu aprendo deste texto é essa: a confissão de Abraão produziu benefícios a ele. Então nós percebemos que essa situação toda ela veio então depois a ser declarada por Abraão. Né? Abraão declara aqui desde o versículo 11 a Abimeleque o que ele tinha feito. A confissão é algo poderoso. Se confessarmos os nossos pecados, a Bíblia diz, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que quando nós confessamos a Deus o nosso pecado, nos arrependemos dele e confessamos, há benefícios para a nossa vida, há perdão para a nossa vida. Assim como na vida de Abraão houve uma recompensa física, também certamente na nossa vida haverá recompensas certamente vindas da parte do Senhor para nós. E a terceira e última lição que eu gostaria de compartilhar com você hoje, desse texto, está no versículo 17 e 18, que diz assim: Abraão orou ao Senhor, e o Senhor sarou Abimeleque, e a sua mulher e as suas servas, e pariram, pois o Senhor havia fechado por completo toda a madre da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. A terceira lição e última lição desse texto, eu quero dar como título o seguinte: o poder da oração segundo a vontade de Deus. Então, quando nós olhamos, nós percebemos que Deus agora, através da oração de Abraão, ele cura, né, a esterilidade, tanto provavelmente de Abimeleque ou alguma doença que ele podia ter tido ou estar tendo, quanto a esterilidade das mulheres de Abimeleque, daquele povo ali que Deus, por causa de Sara, tinha interrompido. Né? Então, o que realmente eu entendo dessa palavra é que a oração pode muito em seus efeitos, e a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, nós percebemos que também, um pouquinho antes, Deus tinha dito a Abimeleque: olha, você vai, que Abraão vai orar por você e você vai ser curado, você vai sarar. Então, diante disso, eu entendo que a vontade de Deus era que Abraão orasse, não é? Por Abimeleque, e certamente a Abimeleque seria curado. Então, quando nós oramos segundo a vontade de Deus, certamente as coisas vão acontecer. O que nós temos também visto nesses dias é que muitas pessoas têm orado, né? Mas não oram segundo a vontade de Deus, porque eles não sabem a vontade de Deus. A vontade de Deus é expressa na sua palavra. Então, se nós não sabemos a palavra de Deus, nós não vamos conseguir orar segundo a sua vontade. E se nós não orarmos segundo a sua vontade, certamente ele não nos ouvirá, né? Muitas vezes nós estamos orando, sem muitas vezes conhecer se aquela oração é da vontade de Deus. Então, que nós possamos hoje aprender, mais uma vez, com essa história aqui, nesse capítulo 20 de Gênesis, e colocar em prática na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, que essa semana seja uma semana de vitória, no nome de Jesus. Mais uma vez, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, clique aí no sininho, dê um like para ajudar o nosso canal a crescer e mais pessoas serem impactadas com a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Muito obrigado. Mais uma vez, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.